e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3, versículo 16, parte B. Como você entende esse versículo? Quais as conclusões às quais você chega a partir dessa leitura? O que aconteceu como consequência da queda do homem no pecado? Essas perguntas, elas têm recebido respostas diferentes, de modo que, dependendo da resposta, o indivíduo ele assumirá posturas diferentes relativas à interpretação de toda a Escritura. Porque talvez você não saiba, mas há uma conexão entre esse texto e a perspectiva individual acerca da relação entre homem e mulher. Se existe submissão ou não, se o homem deve liderar ou não. E é disso que nós vamos tratar nesse vídeo. Fica com a gente, vamos conferir esse tema. Olá, seja bem-vindo ao canal Controversando. Como falamos, nós vamos analisar nesse vídeo o texto de Gênesis 3,16. E no primeiro momento eu quero destacar que esse texto ele não é tão fácil de ser interpretado. Talvez você tenha lido esse texto e chegado a uma conclusão particular a partir da sua própria interpretação e talvez tenha considerado algo de fácil solução. Porém, quando nós observamos esse texto, percebemos que a interpretação ela não é tão simples assim. Não dá para a gente chegar a uma conclusão de maneira tão fácil. Porque, veja bem, o texto fala sobre a punição destinada à mulher diante da queda do homem. Quando o homem caiu no pecado, tanto o indivíduo do sexo masculino, o Adão, ele foi punido, como também a serpente, a qual havia sido o instrumento de Satanás para a tentação, e também a mulher foi punida. E na punição da mulher aparece esse trecho aqui de difícil interpretação. Mas eu quero lançar a luz sobre um aspecto desse texto, que é a palavra desejo, a palavra traduzida aqui como desejo. Essa palavra ela é a tradução, a palavra desejo, que é a tradução de uma palavra hebraica, o termo hebraico techuká. Esse termo ele só aparece 3 vezes no Antigo Testamento. 2 no livro do Gênesis e 1 no livro de Cantares. Em Cantares, o uso é claramente num contexto romântico. Entretanto, no Gênesis, nós temos em Gênesis 3,16 e em Gênesis 4,7. E a minha proposta de interpretação aqui é uma linha interpretativa, existem várias propostas aqui. A minha proposta é que nós analisemos o sentido dessa expressão, desse termo em Gênesis 3,16, à luz do seu uso em Gênesis 4,7. Porque eu quero aplicar aqui um princípio da hermenêutica, um princípio básico, as Escrituras interpretam as Escrituras. Nós não temos um outro texto que explique, que comente detalhadamente esse versículo, mas nós temos um uso paralelo da mesma palavra. Então vamos verificar em Gênesis capítulo 4, versículo 7, quando Deus ele fala a Caim, quando Caim, ao perceber que a sua oferta havia sido recusada, Caim ele fica perturbado com aquilo, ele fica irado. Então, no versículo 6 de Gênesis 4, o Senhor diz a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? E no versículo 7 ele diz: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Veja, o desejo de Caim aqui é um desejo pecaminoso, mencionado aqui, porque ele está associado ao pecado que Deus já mencionou na sentença anterior. Acredito que por ser o texto de Gênesis 3,16
um texto que faz parte do contexto de punição em relação à queda. Acredito que o desejo que está ali sendo mencionado, ele também tem um sentido negativo, tal como aparece em Gênesis 4:7. Isto é, acredito que o que Deus está declarando é que o desejo da mulher agora seria um desejo de natureza pecaminosa, ela buscaria atender esse desejo. Entretanto, assim como a palavra que aparece em Gênesis 4:7, né, ele e sobre ele dominarás, essa palavra também aparece em Gênesis 3:16. Um outro termo hebraico, o termo hebraico machal, aparece nos dois versículos. Acredito que, como no versículo 16 de Gênesis 3, há a menção do marido, que a ideia presente é a seguinte: a mulher querendo a realização dos seus desejos pecaminosos, ela vai buscar a realização da sua vontade no contexto conjugal. Aqui há a menção do contexto conjugal, fala-se da geração de filhos. No contexto conjugal, ela vai procurar a realização plena da sua vontade. Entretanto, o marido, também movido pelo pecado, ele exercerá domínio. Deus está dizendo, olha, daqui para frente vai ser assim, isso é uma consequência do pecado. Como consequência do pecado, haverá uma disputa pela liderança no lar. O marido, ele não vai querer mais liderar o homem caído, ele vai querer dominar, ele vai querer oprimir, ele vai ele vai desejar exercer uma ditadura, enquanto a mulher vai desejar fazer a sua vontade, alcançar a tão sonhada independência, liberdade. Então, eles vão viver nessa disputa. Isto é, o texto não está tratando da instituição da submissão feminina. O texto está tratando da guerra dos sexos. Essa disputa pela liderança, essa competição que nós vemos como resultado do pecado. Porque a submissão feminina ela não foi instituída em Gênesis 3:16. Quem pensa dessa forma geralmente entende que a submissão feminina ela surge como resultado do pecado, e por essa razão, com o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição e a consequente ascensão aos céus, essa punição ela é revogada. Ou seja, a pessoa entende que a submissão feminina é uma punição e entende que com o sacrifício de Cristo a punição é revogada. Com base em quê? Geralmente, quem defende essa tese se baseia em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, onde, vamos ler o texto, né, para a gente fazer uma análise bem fundamentada, bem embasada, né? Vamos ler o texto. Gálatas, capítulo 3, versículo 28, nós encontramos uma afirmação, né, muito reproduzida, um texto muito compartilhado. Gálatas 3, 28 diz assim, vamos ler o 27 também, que diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, quem parte do princípio de que a submissão foi instituída em Gênesis 3,16 como uma punição sobre a mulher, entende que por meio do sacrifício, por meio da obra redentora de Cristo, a mulher está liberta do jugo da submissão, ou seja, agora os papéis tanto do homem quanto da mulher são os mesmos. Porque quem parte dessa interpretação entende que Deus criou homem e mulher iguais, com papéis iguais, não há distinção. Por isso, essa corrente de pensamento é chamada igualitarismo. No entanto, como afirmamos, não há como justificar biblicamente essa tese, até porque o texto de Gálatas 3,28, ele trata da justificação pela fé. No que tange a justificação pela fé, de fato, não há distinção entre homem e mulher. Mas nós sabemos que há diferenças
entre macho e fêmea. Essas diferenças elas são físicas, evidentemente, é algo evidente, tanto que o texto bíblico fala de macho e fêmea. Um é macho, outro é fêmea. Então as diferenças físicas elas são evidentes. Mas há elementos, há indicações claras anteriores à queda de que a liderança masculina ela foi instituída desde o princípio. Se não vejamos, veja, Deus em Gênesis 2:18 ele diz: não é bom que o homem esteja só. Depois de dizer que tudo era bom, né, muito bom, Deus diz: olha, não é bom que o homem esteja só. E ele diz: far-lhe-ei uma adjutora, ou em algumas versões uma ajudadora, uma auxiliadora, que esteja como diante dele. O termo hebraico, traduzido aqui como adjutora ou ajudadora, é o termo hebraico ezer. Esse termo hebraico, ele também é aplicado à pessoa do próprio Deus, no Salmo 70, versículo 5. Olha que interessante, né? O Salmo 70, no versículo 5, ele traz uma mensagem a respeito de Deus e aplica esse termo ao próprio Senhor. Salmo 70, versículo de número 5, diz assim: eu, porém, estou aflito e necessitado, apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio. Ezer, auxílio, socorro, igual a Gênesis 2:18. Ou seja, não há demérito em ser auxiliadora, em ser ajudadora. Quem defende a tese do igualitarismo entende que há demérito em ser auxiliadora, em ser ajudadora. Mas o próprio Deus não viu demérito nisso. Outro ponto importante é que Deus deu ao homem a prerrogativa de nomear os animais. O homem, ele nomeia os animais em Gênesis, e isso é muito interessante, né? Gênesis 2:19 diz que, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave, os trouxe a Adão para ver como este lhe chamaria. Quem dá nome, geralmente o faz porque tem autoridade, porque exerce autoridade. A autoridade foi outorgada a Adão, a autoridade de nomear foi outorgada pelo próprio Deus. Então, Adão, exercendo essa autoridade, quando Deus cria a mulher, Adão, ele diz o seguinte no versículo 23 do capítulo 2: e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Veja, o homem é quem dá o nome. Ele era chamado, no hebraico, era chamado Ish, que significa homem. Então ele nomeia a sua mulher que saiu dele, saiu da sua costela, ele nomeia ela de Ishá. E aqui, na nossa tradução, aparece varão e varoa. Então nós percebemos que ele exerce essa autoridade, assim como foi exercida a autoridade sobre os cativos na Babilônia, Daniel e seus amigos, que tiveram seus nomes trocados porque estavam sob a autoridade babilônica. Então quem nomeia é porque tem autoridade. Então o homem já exerce a liderança aqui no princípio. Outro ponto a respeito dessa liderança pré-queda. Nós vemos que Deus ele dá a ordem a respeito da árvore da ciência do bem e do mal diretamente a Adão. Versículo 17, vamos ler a partir do 16. 16 diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu a ordem a Adão, a mulher ainda não havia sido criada, e quando ele vai cobrar a observância dessa ordem, quando ele vai responsabilizar alguém, ele vai até a Adão, né? Veja em Gênesis capítulo 3, o versículo 9, diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. É interessante, né, que
ele vai cobrar essa prestação de contas direto daquele a quem ele ordenou, aquele que respondia pelo jardim, aquele que respondia pelo casal, aquele que exercia a liderança. Além disso, nós vemos no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 11, que há uma orientação a respeito da liderança no lar. Em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 3, a Bíblia diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Isso demonstra que a liderança no lar atribuída ao homem, ela se baseia na própria Trindade, porque na Trindade nós vemos papéis diferentes. Vemos o Pai exercendo um papel, o Filho exercendo um papel, o Espírito Santo exercendo um outro papel. Mas eles são iguais. A diferença de papéis não implica inferioridade. Veja, eles são iguais. Então, seguindo essa linha de interpretação de Gênesis 3,16, não como a instituição da submissão feminina, mas como uma declaração divina de que dali para frente agora haveria uma disputa pecaminosa pelo poder, pela liderança no lar. A partir daí é que se desenvolve a compreensão complementarista, ou seja, que entende que homem e mulher são diferentes, mas são complementares. Eles, na verdade, há uma relação, né, de interdependência, eles são complementares. A própria natureza da geração de filhos já evidencia isso, porque para que haja geração de filhos é necessário que haja a união íntima entre um homem e uma mulher. Eles se complementam, e essa complementaridade, ela também se evidencia no lar, ela também se evidencia na igreja, em todas as nossas relações sociais. Continue acompanhando o nosso canal e nós temos outros vídeos interessantes aí. Vai clicando aí, vai pesquisando, tem muita coisa boa aí, tá? Deus te abençoe, um grande abraço.